Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tava aqui pensando em algumas coisas e eu fiz uma seguinte reflexão que eu quero dividir com vocês. Eu parei e pensei assim, cara, eu tô com 27 anos e quando eu era criança, eu pensava muito que quando eu tivesse 27 anos, eu saberia decidir fazer muitas coisas da minha vida. E hoje eu tenho 27 anos e eu sou cheia de dúvidas e cheia de questionamentos e não sei muito bem ainda o que eu tô fazendo na minha vida. E aí eu parei e pensei a respeito dos nossos pais. Porque assim, eu tenho um problema com os meus pais, muito sérios, na verdade. E eu parei e tentei compreender como os nossos pais foram pais jovens, né? Por exemplo, minha mãe com 23 anos e com 27 anos, que é a idade que eu tenho, ela já tinha 3 filhos. Então, assim, como que os nossos pais, com todos os problemas psicológicos que eles tiveram, eles conseguiram nos criar com muitas falhas, com muitos defeitos, com muitos erros. Mas, cara, eu parei e pensei assim, se eu tivesse um filho agora, eu também não saberia muito bem qual é o caminho, como educar essa criança, qual é o jeito certo, o que fazer, o que não fazer, o que dar, o que restringir, quais conselhos moldam essa pessoa e quais conselhos fazem ela refletir. Eu também não saberia muito bem dizer e ditar o caminho para essa criança. Então, pensa comigo, a nossa geração é uma geração que fala sobre os sentimentos, é uma geração que diz o que pensa, que tem um espaço de fala, que tem um espaço de terapia, que pode dizer sobre os sentimentos, por mais que ainda não seja totalmente algo livre assim, a gente tem um pouquinho mais de voz do que os nossos pais tiveram. Então eu parei e tentei compreender como que eles, tendo todas essas paranoias que a gente tem na cabeça, de dúvidas, de questionamentos, de ansiedades, de não saber o que fazer do futuro, de saio ou não saio desse trabalho, continuo, compro isso ou compro aquilo, e todas as frustrações que a gente tem, no meio de tudo isso, ainda existir os filhos. Pensa todas essas doenças mentais que a gente tem, né? A bipolaridade, a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia. Pensa tudo isso agregado com os problemas de criar uma criança, de dar o que comer para essa criança, de fazer essa criança crescer, fazer essa criança ir por um caminho bom, por um caminho que seja aceitável. Então, imagina isso. E quando eu compreendi isso, eu consegui entender um pouquinho os meus pais. No sentido de que a gente nunca é adulto o suficiente. A gente sempre parece que tem sempre uma parte nossa que é muito infantil. E não infantil no sentido daquela criança interior que as pessoas falam. Infantil no sentido de que muitas vezes nós somos egoístas, muitas vezes nós erramos, muitas vezes isso e aquilo. E nisso, dessa infantilidade, a gente erra com os filhos. Então imagine, se eu, com 27 anos, eu ainda não me sinto completamente pronta e preparada, uma adulta bem formada, com a mente totalmente tranquila para ser mãe, imagina os nossos pais com todas essas coisas, essas questões, sendo pais. Tipo, imagina o tanto de erros que eles cometem, porque eles eram crianças, e mais crianças que a gente ainda. Porque o que a gente sabe da vida com 20 anos, 18 anos? Nossos pais foram pais muito jovens, porque tinha toda essa cultura, né, de casar cedo, ter filho cedo e etc. Então você
para e pensa o tanto de falhas, porque o ser humano é um emaranhado de falhas e erros e infantilidade. Então, pensa, se nós, agora, nessa idade, não somos preparados para ser pais, se você também, se tivesse um filho, você não saberia muito bem que caminho tomar, imagina os nossos pais. Eles falharam muito, muito mesmo. Mas a falha deles faz parte dessa imaturidade do ser humano, dessa falta de espaço, porque a gente ainda pode procurar uma terapia, falar sobre os nossos sentimentos e não vai ser tão julgado sobre isso. Mas imagina há 40, 50 anos atrás, você não poderia falar dos seus problemas. Você não poderia falar assim, nossa, eu tô me sentindo meio depressivo e tudo mais. Esses altos e baixos que é normal que o ser humano tem, eles não poderiam falar sobre isso. O perigo, os pais dele, né, os nossos avós, darem um tapa e falar assim, tá falando o quê? Falando sobre isso? Não, você tá doido? Vai trabalhar. Então, assim, claro que também os nossos avós, aí tem toda a questão com os nossos bisavós, enfim, é sempre um ciclo geracional. E esse ciclo geracional de uma geração passar os problemas para os outros é porque não existe realmente uma cura interna, realmente não existe uma aceitação interna da vida como ela é, das frustrações que nos ocorrem, porque nos frustramos porque temos expectativas, falhamos porque somos humanos. Então não tem todo esse entendimento, porque a gente é meio perdido assim mesmo, a gente não tem muito um direcionamento interno, a gente não para refletir realmente sobre os nossos sentimentos, né? A gente não permite muito sentir as nossas emoções. Então, eu parei e pensei sobre isso e eu falei, nossa, cara, que foda! Desculpa a palavra. Mas assim, pensa, tipo, a gente é cheio de coisas. Imagina inserido, ainda um filho inserido nisso. É difícil pra caramba. Então, assim, não tô eximindo ninguém de culpa, nem apontando culpados, nem nada. Só fazer uma reflexão, parando pra analisar tudo isso. E tentar entender também, porque, claro, tudo que acontece nas nossas vidas, depois, se a gente se frustra, etc, a gente não precisa se tornar uma pessoa amarga, agressiva, etc. Nós podemos buscar ferramentas para fazer diferente. Logicamente, nossos pais poderiam, às vezes, ter buscado algumas ferramentas para não serem pais agressivos, tão egoístas, etc. Mas, para quem tem problemas com os pais, eu sei que é difícil, porque eu, muitas vezes, não quero aceitar essa outra parte, no sentido de que também eles são humanos, eles também erram, eles também falham, eles também têm essa infantilidade e etc. Mas, por um momento, a gente pode parar e pensar. Pensa vamos supor, se eu olhar pra trás, né, quando eu tinha 23 anos, o que eu tava fazendo da minha vida, eu paro, penso um pouco, reflito e penso aquilo tudo que eu tava fazendo, de repente, com um filho. Eu não sei também se eu aguentaria a pressão não, entendeu? Tipo assim, a gente julga muito, né, o lado do outro. Mas se você tivesse naquele lugar, se você tivesse naquela história, será que você teria feito tão diferente assim ou será que você teria feito pior? Claro, não temos como saber. Mas assim, só por um momento você se coloque naquela posição, eu acho que a gente consegue entender um pouquinho o porquê de tantas falhas. Porque se eu, com todo esse caos mental que eu tenho, eu tivesse um filho nesse momento, ou uma filha, né? Nesse momento, cara, eu não sei realmente se eu conseguiria ser uma mãe boa, saudável, etc. Claro que com certeza falhas eu ia cometer, obviamente, como qualquer uma. Mas será que
eu conseguiria ser tão melhor do que a minha mãe, tão melhor do que os meus pais? Não sei, não tem como saber, né? Mas assim, por um momento eu consigo entender todo o dilema dos pais. Por poucos segundos, por poucos momentos, porque não é na minha pele, mas eu consigo refletir sobre isso. E eu só queria eu tive essa reflexão e eu só queria passar essa reflexão pra vocês, né? E é isso. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.